Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este curso de Filosofia Jurídica. Eu me chamo Lucas Zemund, sou mestrando em Ciência Jurídica pela Univale. Eu tenho o objetivo aqui de construir de maneira progressiva um curso de Filosofia Jurídica, né? Fiz alguns vídeos já tratando de alguns temas da filosofia do direito, especificamente na obra de Gustav Heidelberg, né? Só que agora eu gostaria de construir algo que tenha uma certa coesão, construir uma linha de pensamento a respeito da filosofia do direito. E me pareceu que antes de começarmos propriamente a estudar teorias sobre o direito, a justiça, a validade das normas, os limites da autoridade, né, me pareceu que é importante que temos o objetivo de dedicar essa primeira aula, essa primeira conversa, uma introdução mais geral à própria filosofia em si, porque estamos falando de filosofia do direito, mas o que é filosofia e depois o que é o direito, né? E me parece que bastante consolidado já é que a filosofia jurídica, a filosofia do direito, ela não surge de maneira isolada, não surge com uma necessariamente de uma metodologia completamente afastada da própria filosofia. E isso, não digo eu, mas sim um grande filósofo do direito, conhecido como Gustav Heidelberg, que diz já em seu primeiro capítulo, Realidade e Valor, em sua obra Consolidada da Filosofia do Direito, bastante breve, no primeiro parágrafo de sua obra, que a filosofia do direito é uma parte da filosofia. Torna-se, por isso, indispensável, antes de tudo, indicar os pressupostos filosóficos gerais da filosofia do direito. Com essa primeira frase, com essa primeira informação, a gente já vê que, do contrário, é, as diferentes maneiras de compreender o fenômeno jurídico, de compreender o direito, sempre estiveram ligadas a concepções mais amplas sobre conhecimento, a natureza, o ser humano, a moral, a história e a sociedade, de maneira ampla, né? Quando um filósofo do direito ele afirma que existem princípios de justiça válidos, que são independentes dessa vontade do Estado, essa afirmação do filósofo determina uma certa compreensão da razão dos valores. Quando outro autor vem sustentar que a ciência jurídica, dogmática jurídica, deve se limitar somente ao estudo das normas positivas, também este está adotando uma posição sobre o conhecimento e sobre os limites da investigação científica. E quando uma teoria interpreta o direito como produto da história, da cultura, das relações sociais, novamente esse filósofo se encontra vinculada a uma tradição filosófica. Então a gente já entende que as diferentes maneiras de se entender o fenômeno jurídico adotam, mesmo que sem conhecimento daquele que afirma, uma noção, uma construção, um sistema filosófico subjacente que o representa. Por isso, nessa primeira aula, nós ainda não estaremos diretamente nas grandes correntes da filosofia jurídica propriamente dita, né? Não trataremos de maneira aprofundada do justnaturalismo, do positivismo ou do pós-positivismo. Esses temas aparecerão gradualmente em outras aulas seguintes que eu planejo construir, né? E o propósito inicial dessa aula será compreender o próprio significado da atividade filosófica, distingui-la de outras formas do conhecimento e também acompanhar, talvez de uma maneira panorâmica assim do conhecimento, algumas das principais transformações ocorridas na história do pensamento ocidental. Contudo, eu alerto que, claro, uma única aula jamais poderia oferecer uma história completa da filosofia antiga, da filosofia medieval, moderna, contemporânea. O que trato de fazer aqui seria identificar alguns pensadores fundamentais, observando como se alteraram as formas de explicar a realidade que nos cerca, fundamentar o conhecimento e também compreender a condição humana.
né, que esses autores objetivavam estabelecer. E, de maneira ampla, a estrutura dessas aulas que eu planejo construir se baseia por uma opção pedagógica minha, de uma certa tradição que se foi estabelecendo no curso de Direito da Univale, que é o curso de Filosofia Jurídica do professor Orlando Luiz Arão Júnior, que eu recomendo, uma ótima obra para se estudar filosofia jurídica, que é um curso de filosofia geral e jurídica. Então, que começa pela filosofia geral e parte depois para a própria filosofia do direito. Passa por algumas modalidades do conhecimento que eu acho interessantíssimo para a gente poder tratar aqui, também pelos períodos da história da filosofia. Agora, algo que me parece muito importante de construirmos para estabelecer como pressuposto é entender que o ser humano ele não vive apenas reagindo de maneira mecânica aos acontecimentos que o cercam, né? Ele procura, talvez instintivamente, compreender o mundo que o cerca, interpretar as experiências que acontecem, né? Talvez antecipar algumas consequências, estabelecer alguns critérios para que se possam orientar suas ações diante do mundo, né? Quando observamos a realidade, produzimos algumas explicações. Quando organizamos em sociedade, estabelecemos algumas normas, né, para o funcionamento dessa sociedade. E quando enfrentamos o sofrimento, as incertezas, a morte, né, criamos algumas narrativas para que possamos atribuir sentido à nossa própria existência. E quando nos deparamos com problemas, acumulamos experiências sobre esses problemas, né? E desenvolvemos algumas técnicas para que possamos resolver esses problemas que temos. Então, podemos chamar de conhecimento, de maneira bastante ampla, né? Esse conjunto de conhecimentos e saberes, né, por meio dos quais os seres humanos, de maneira geral, descrevem, interpretam, procuram orientar a realidade que aparece. Então, podemos dizer que talvez exista uma dimensão descritiva e uma dimensão prescritiva do próprio conhecimento. Uma dimensão descritiva tem o objetivo de apresentar aquilo que existe, uma explicação sobre a formação das chuvas, uma teoria sobre a origem do universo, ou algum aspecto do comportamento de determinada sociedade, enfim. Já uma dimensão prescritiva se preocupa daquilo que deve ser feito, respeito de regras morais, normas jurídicas, enfim, algumas recomendações práticas que vão apresentar direções, diretrizes para a conduta humana, de maneira geral. E, frequentemente, essas duas dimensões, elas aparecem de maneira relacionada. A forma como a gente compreende o mundo influencia a maneira como devemos, ou acreditamos que devemos, na verdade, agir dentro do mundo. Então, uma sociedade que interpreta os acontecimentos naturais como manifestações diretas de forças divinas, organiza então a sua vida de maneira diferente que uma se explica a partir de relações físicas, de relações matemáticas, né? Claramente. Uma concepção que considera o ser humano naturalmente inclinado à cooperação, vai produzir instituições diferentes daquelas que têm uma ideia de indivíduos que são movidos pelos conflitos e pelo interesse próprio. E, como disse nessa obra, o professor Orlando ele estabelece algumas modalidades de conhecimento que eu acredito que são bastante interessantes, que são distintas. Não, na minha opinião, não poderíamos dizer que uma é superior à outra, são diferentes modos de se ter conhecimento, né? Entre eles o mito, a religião, o senso comum, a filosofia e, por fim, a ciência. Essas formas, modalidades de conhecimento, elas não podem ser vistas de maneira fechada, assim, né? Completamente fechada em si mesmo. E como dito, que não de maneira que eliminam-se uns aos outros. Elas podem coexistir, elas podem se influenciar e cumprir diferentes funções na sociedade, né? Não é à toa que, em que pese o conhecimento científico teve um grande domínio na nossa forma de ver o mundo,
Ainda assim, existem conhecimentos mitológicos, conhecimentos religiosos, ainda existem igrejas, ainda que a ciência esteja a todo vapor, né? Isso explica que não necessariamente acaba por destruir as outras modalidades e maneiras de interpretar-se o mundo, né? Começando, então, em primeiro lugar, com o conhecimento mítico, que é uma narrativa simbólica, né? Uma procura explicar a origem de acontecimentos, a origem de instituições, os costumes, ou simplesmente os fenômenos naturais, que é algo mais latente, é mais fácil de identificar, né? Ela oferece uma visão organizada do mundo, ela relaciona o presente com o passado, na maioria das vezes fundador, explica a existência de certos costumes e ajuda uma comunidade que reconheça a sua própria identidade, né? Em diversas tradições, os mitos narram a criação do universo, a origem dos seres humanos, o aparecimento da morte, entre outros, ou enfim, até o que aconteceria depois da morte, né? Essa narração mítica tem esse objetivo, e não apenas procura somente demonstrar as suas afirmações por meio de experimentos, por meio de argumentos, sistematicamente, não tem esse objetivo, né? Ele tem o objetivo também de transmitir alguns valores a partir disso, por meio das histórias de heróis, de deuses, né? Toda essa linguagem mítica que o conhecimento mitológico tem. Temos também, claramente, o conhecimento religioso, como foi dito. Ele é teológico, ele está relacionado à fé, à revelação, em relação à crença em uma realidade transcendente, que não está por aqui, né? Tanto que Hadley, que em algum momento, quando ele fala dos atos, das atitudes ante a realidade de valor, e uma delas é a atitude religiosa que transcende. Ela nega tanto a realidade quanto os valores. É uma atitude transcendente, então ela tem essa distinção, né? Agora, quando a gente pensa no senso comum, são daqueles conhecimentos que são formados a partir da prática, né? Conhecimentos adquiridos na vida cotidiana, que também é uma maneira de se entender o mundo. Tem hábitos, tem tradições, conselhos, né? Aprendemos grande parte de coisas necessárias à vida por meio do senso comum. A maioria das coisas que sabemos também é por meio do senso comum. A gente sabe que uma determinada conduta que eu pratique em determinado lugar vai produzir conflitos, porque eu já presenciei, às vezes, situações semelhantes. Então, eu presenciei essa situação e logo não farei, porque sei que terá uma consequência que eu aprendi por meio desse senso comum, né? E mais desenvolvido, que a gente se entende, tem um conhecimento filosófico, que é uma outra maneira de se observar e entender o mundo. A palavra filosofia, como todo mundo entende, ela possui a sua origem grega, ela se traduz como amor, a sabedoria, né? Ele não, o próprio, aquele que trabalha com esse conceito filósofo, ele não é simplesmente aquele que se considera como sábio só, né? Ele busca o saber, o conhecimento e reconhece que essa busca por reconhecimento existe uma crítica, um esforço e também uma tentativa, uma disposição para rever as próprias convicções que ele tem. Ela deve ser entendida como pressuposto, a filosofia, reflexões, uma investigação racional, crítica dos fundamentos da realidade e do conhecimento, né? Ela se entende por racional porque procura apresentar suas razões. Ela não pode ser dogmática, né? Ela é uma posição filosófica que precisa ser formulada de maneira que seja compreensível, demonstrar suas relações internas e também, o mais importante, é responder às objeções que lhe são dirigidas. Ela é reflexiva, porque o pensamento se volta sobre seus próprios pressupostos, né? Um conhecimento que critica seus próprios pressupostos. Ela não vai utilizar somente os conceitos, né? Ele tem o objetivo de compreender como eles são formados, a origem desses conceitos e, principalmente, quais são os limites desses conceitos que opera. Então, ela tem uma vocação, que é importante, de universalidade. Ela tem o objetivo de compreender de maneira universal as coisas, que é diferente das ciências particulares, que tem
o objetivo de compreender o seu objeto especificamente. É claro que a física estuda determinados aspectos da matéria e da energia, ponto. A biologia ela vai se ocupar dos fenômenos da vida. A sociologia ela examina relações, as estruturas sociais, ponto. É bastante claro seus objetos. Contudo, a filosofia ela pode investigar os pressupostos gerais dessas atividades. Interessa-se pelo conceito de verdade, pela possibilidade do conhecimento, pela relação ou relações entre os sujeitos e o objeto, e principalmente sobre a justificação dos métodos que se empregam nessas disciplinas, né? Então, essa seria a principal preocupação da filosofia, né? Temos ainda o conhecimento científico, porque a ciência ela também pode ser caracterizada pela racionalidade, pela crítica, mas ela se distingue da filosofia pelo lugar central atribuído ao seu método, porque o método da ciência, o conhecimento científico, ele objetiva, procura desenvolver alguns procedimentos controláveis por meio da possibilidade de formular hipóteses, reunir algumas informações, testar essas explicações, né? Submeter a resultados, uma avaliação especializada. Então, a ciência, ela é sistemática, né? Os seus conceitos, eles são organizados de uma maneira que se possa ser analisado, relacionado com outras disciplinas, enfim. E esses procedimentos empregados, eles precisam ser apresentados de maneira que as pessoas possam avaliá-los, contestar, tentar reproduzir os resultados. Isso significa que a ciência não produz, de antemão, verdades absolutamente definitivas. Ela é aberta constantemente à crítica. Então, a ciência ela deve ser criticada, ela deve ser discutida, mas não, e isso pode ser ao mesmo tempo uma arma, né? Pode-se dizer que esse argumento pode ser utilizado por pessoas que negam a ciência ou negam o conhecimento científico, dizendo que os próprios fundamentos da ciência é também a tentativa de refutação das teorias presentes, né? Para se desenvolver, construir uma nova forma de enxergar alguma situação, algum fenômeno. Só que isso pode servir uma arma para também dizer que eu posso negar a ciência de qualquer maneira, eu posso negá-la de qualquer forma, de maneira arbitrária e sem qualquer tipo de razão, qualquer tipo de construção séria sobre isso, né? O que não significa que as teorias científicas não possam ser corrigidas, né? Elas devem ser substituídas por novas investigações, quando se entende que existe uma melhor para se resolver aquela situação. A filosofia e a ciência, elas estiveram extremamente relacionadas durante grande parte da sua história. Na antiguidade, aquilo que a gente chamava de física, astronomia, biologia, na verdade, tudo isso fazia parte da investigação filosófica. Inclusive, a filosofia, em grande parte do momento, tinha para si quase todas as formas de conhecimento que temos hoje, como a física, como a química, a biologia, a matemática. De alguma maneira, tudo isso era parte da filosofia. Mas em um momento, ali no século XIX, século XX, né, a partir de uma revolução científica moderna, se desenvolveu ciências particulares e existem discussões que dizem que existiu um certo declínio da filosofia também a partir desse momento, porque houve uma separação bastante nítida entre filosofia e ciência. Mas, claro, a filosofia ela ainda permanece importante porque essas ciências particulares, elas ainda não resolvem sozinhas todas as questões. Elas se propõem claramente a resolver o que seu objeto tem, o que é o seu objeto, né? Mas a ciência, claramente, ela pode explicar como um determinado fenômeno ocorre, o que não significa que ela possa estabelecer apenas por meio dessa descrição se uma conduta é moralmente correta ou não, ou qual é a forma que se deve se fazer uso de determinada tecnologia. Isso a ciência não faz.
pois não é seu objetivo e claramente nunca teve o objetivo de fazê-lo. Não é parte do seu objeto. Seu objeto é descritivo ou prescritivo. Prescritivo não, é descritivo, né? A ciência, ela descreve, ela explica. Talvez nesse espaço, então, que a filosofia continua ou deve continuar atuando, né? Então, acredito que nesse vídeo, nessa primeira aula, conseguimos construir um pouco da maneira como vamos tratar as próximas aulas, né? A forma como eu quero continuar discutindo sobre filosofia do direito. Mas me parecia bastante importante, em primeiro lugar, fazer essas esse fechamento, apresentando algumas formas de conhecimento, modalidades do conhecimento, para que então, a partir disso, estabelecendo alguns pressupostos filosóficos, assim como nos vídeos anteriores também fiz alguns pressupostos filosóficos partindo da filosofia do direito, em que discuti realidade e valor, o conceito de direito, né? Mas agora de maneira um pouco mais profunda, trataremos no próximo sobre a filosofia antiga, sobre a filosofia medieval e entre outros, né? Até chegarmos, propriamente dito, na filosofia do direito, com uma bagagem mais consolidada para que assim possamos entender onde estamos posicionados, né? Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Planejo, como dito, trazer novas discussões e até breve.